Abra sua Bíblia no Salmo de número 129. Hoje também é aniversário, mas de casamento, dos irmãos Diógenes e Renata. 6 anos, né? Hoje eu mandei uma mensagem para o Diógenes dizendo como Deus é bom. Ele começou a encher a aljava, né, deles, né, dos seus filhos. Como isso é bom. Nós estamos alegres. Todos acharam? Salmo de número 129? O que diz aí? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Que Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Está entre nós a Luísa Emanuele Mendes Lima, é irmã do Maico, é isso mesmo? Deus te abençoe, seja bem-vinda. Está aqui entre nós, coisa boa. Deixa preparado aí, tá, Jonatas? Tá bom? Irmãos, vamos à pregação. Segundo a agência missionária Portas Abertas, atualmente mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo, tá? E a gente precisa ressaltar aqui que a perseguição contra os cristãos, essa perseguição não é algo atual, mas é algo muito antigo. Se nós formos, por exemplo, ao livro de Atos, né, logo depois de Atos capítulo 2, da igreja ser estabelecida pela descida do Espírito Santo, nós vemos ali, chegando em Atos capítulo 4, a perseguição ferrenha que a igreja começou a sofrer. E no decorrer da história, nós vemos como que o povo de Deus, né, o povo judeu, né, foi perseguido por causa da sua religião. Ainda segundo o Portas Abertas, a perseguição ocorre dentro de uma perspectiva de quando cristãos e suas comunidades experimentam pressão ou violência por razões relacionadas à sua fé em Jesus Cristo. E muitos acabam cedendo aos agentes, né, condutores da dinâmica de poder prevalecente em seu ambiente. Isso aí a gente vê nos jornais, né, o Estado Islâmico, por exemplo, alguns regimes comunistas, opressores que se levantam contra o povo de Deus. E a perseguição aos cristãos frequentemente ocorre dentro de um contexto conturbado, dentro de um contexto difícil, desestabilizado, né, como guerras, rumores de guerras, tensões étnicas, religiosas, ideológicas. Nós vimos isso há pouco tempo acontecendo em Israel, ali naquela questão da faixa de Gaza, né, do Irã, conflitos políticos, sociais, corrupção, degradação ambiental, entre muitas outras coisas, né? E nesta noite, ao olharmos aqui para o Salmo 129, nós percebemos que o contexto é o mesmo. É um contexto de ferrenha perseguição. Veja o versículo 1. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Então, desde moço, o salmista está sofrendo por causa de perseguição. E ele diz: Israel que o diga, o povo de Deus que o diga. E ele repete no versículo 2: desde a minha mocidade me angustiaram. Ou seja, uma perseguição religiosa que ocorria aqui contra o servo de Deus, contra o povo de Deus, contra Israel. E de longa data, desde a sua mocidade.
E à guisa de introdução, este salmo, ele ensina que o povo de Deus passará, meus irmãos, por momentos turbulentos, por dias trevosos, por momentos difíceis, assim como esse salmista estava enfrentando. Mas esses dias, e é isso que consola o nosso coração e serve para ensinar e dar-nos base e fortalecimento para prosseguir, esses dias servem para revelar, tanto a mim quanto a você, que é um Deus que é libertador. Um Deus que é poderoso, um Deus que é justo, um Deus que é defensor. Na primeira parte deste salmo, o salmista, ele está trazendo à memória, e você lembra que os salmos, os cânticos de romagem, eram entoados por aqueles que estavam em um caminho difícil, indo a Jerusalém para adorar. Nem sempre era fácil com seus filhos. Tinham salteadores no meio do caminho, tinham animais peçonhentos no meio do caminho, levando suas crianças pequenas, levando as suas esposas, levando o seu clã, levando a sua família para a adoração. Não era fácil. Mas na medida que o romeiro, ou aquele que está fazendo a romaria, aquele que está caminhando a Jerusalém, entoa esse cântico e lembra sim das angústias, lembra sim das lutas, das perseguições, mas também traz a memória de que há um Deus que preserva o seu povo, de que há um Deus que guarda o seu povo. Veja a parte B do versículo 2: todavia não prevaleceram contra mim. Não prevaleceram contra mim. Isso mostra para nós o poder preservador do nosso Deus. Olha o versículo 4 também. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E aqui a gente já pode tirar uma aplicação para a nossa vida. Esses exemplos, esses salmos, esse próprio salmo aqui, nos apresentam, irmãos, e servem para nos ensinar que podemos ter fé no Deus que guarda e no Deus que sustenta o seu povo na caminhada. Esses salmos, eles nos ensinam a importância de olhar para o passado e ver o agir de Deus. Por vezes a Escritura faz isso. Quando Paulo, por exemplo, nas suas cartas, ele vai ensinar sobre o ministério redentivo de Cristo Jesus, ele trabalha nesse tripé, no tripé do passado, no tripé do presente e no tripé do futuro. E ao olharmos para o passado, nós podemos ver o agir de Deus. E na medida que nos fortalecemos dessa certeza, do que Deus fez, do que Deus é, isso fortalece-nos na caminhada no presente. Podemos aplicar essa verdade exposta pelo salmista e perceber como é necessário aprender o que Deus fez com os nossos antepassados. Aprender como o Senhor é poderoso e fez no passado e continua nos sustentando no presente e no futuro. E em breve, através da fé, nós podemos exercê-la, numa perspectiva de que Deus criou o fim da história e em breve seremos glorificados e estaremos com Ele. Então nós precisamos olhar e ver, quando nós olhamos para a Bíblia, um livro antigo, ela mostra histórias, narrativas do que o Senhor fez. Mas essas narrativas servem para que venhamos aplicá-las ao presente e olharmos em Cristo para o futuro. Isso nos sustenta. Desde a minha mocidade, Israel, que o diga, me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Na segunda parte do Salmo, ainda à guisa de introdução, o salmista, a partir do versículo 5, ele começa a fazer uma oração imprecatória. E ele mostra que a vingança divina irá se apresentar a todos os ímpios e perseguidores do povo de Deus. Ele nos ensina aqui
que a vingança divina será estabelecida no grande dia contra todos aqueles que se levantaram contra o Israel do Senhor, contra a igreja do Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja se perguntando o que é uma oração imprecatória. E já a gente vai estudar um pouquinho aqui e entender o que isso significa. Entrando no Salmo, dividi o Salmo em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao verso 2, nós vemos aqui o peso da perseguição. O peso da perseguição sobre o salmista. E, irmãos, o peso da perseguição, ela é cruel. O alvo do perseguidor, do ladrão, do roubador, é matar, é destruir, é tirar a vida. E como falamos aqui no início, a igreja, que é luz no mundo, que é a luz aqui nessa terra, incomoda as trevas, é inevitável. O Senhor Jesus Cristo, ali em João capítulo 8, ele nos ensina que por causa do seu nome seríamos odiados. E por que seríamos odiados? Seríamos odiados porque estamos levando o sal, estamos levando a luz cuja qual as trevas não têm poder, como João vai declarar lá no capítulo 1, de que a luz chega e as trevas não têm poder sobre ela. Mas muitos estão debaixo do insosso deleite do pecado. E quando chegamos com sal, quando chegamos com a verdade, essa verdade incomoda. Incomoda porque o pecado, queridos, o pecado tirou o real sentido da vida humana. E o real sentido da vida humana é a adoração a Deus. O real sentido da vida humana é viver para esse Deus, é temer esse Deus, é andar por esse Deus, é ser semelhante a esse Deus, como nós vemos em Gênesis capítulo 2. Que a Trindade fez-nos semelhantes ao Senhor. Mas o pecado manchou essa realidade e nos fez distante desse Deus Todo-Poderoso. E o homem tornou-se preso, dominado pelo insosso tempero do mundo. E o príncipe deste mundo, que é o diabo, que é Satanás, ele está, irmãos, com muitos debaixo de suas amarras. E estes, pelo poder do pecado, amam o estado que vivem. Consequentemente, quando o evangelho é pregado, quando o evangelho é apresentado, quando a verdade é exposta, há confronto, há aflições, é inevitável contra o povo de Deus. Alguns se rendem pela misericórdia do Senhor, assim como eu e você. Mas muitos, às vezes, entram em um estado de comichão. 2 Timóteo, capítulo 4, o que Paulo vai dizer ao pastor Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 4. Olha o que Paulo diz. Conjuro-te perante Deus, 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e o que, irmãos? Doutrina. É papel nosso, é papel sermos sal, sairmos como sal, não ficar só no saleiro, mas sair, sal fora do saleiro, sair, pregar, salgar. Mas Paulo vai dizer, prega, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, porque o evangelho faz isso. O evangelho ele repreende, o evangelho ele corrige, o evangelho ele exorta, e é claro que devemos fazer isso em amor, por isso a longanimidade. Por isso que o evangelho incomoda, por isso que há pregações
que nós ouvimos que nos incomodam, que mexe com a gente, que leva-nos a um estado de confronto, e é isso que a palavra de Deus faz. Pois haverá tempo, versículo 3, em que não suportarão a sã doutrina, e não estamos longe disso, já vivemos isso. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. O que a gente precisa suportar, irmãos? Suporta as aflições. Por que essas aflições existem? Porque você está pregando a palavra, quer seja oportuno ou não, corrigindo, repreendendo, exortando, ensinando, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A vida cristã, o nosso caminhar cristão, ao pregarmos a palavra de Deus, é inevitável, queridos, é inevitável que nós iremos nos deparar com aflições, com angústias, com o destempero deste mundo. E é isso, e é exatamente isso que o salmista ele está enfrentando aqui. As aflições, as angústias, por causa da sua fé. Os seus inimigos estavam se levantando em angústias. E no Antigo Testamento, nós vemos por diversas vezes Israel sendo perseguido por causa do nome de Deus. Simplesmente por servir a Deus. Quando nós olhamos a reconstrução do templo, lá em Esdras, em Neemias, simplesmente por terem chegado e tendo a autorização de Ciro, o governador do templo, mas só o fato de começar a reconstruir o templo, começar a reconstruir o local de adoração, muitos inimigos da terra, diz o texto, se levantaram contra aquele povo. Foi um tempo angustioso. Há aflições. Servir a Deus é se deparar com aflições. Servir a Deus é se deparar com tempos difíceis. E quantas vezes Davi, voltando a Davi, teve que sair para proteger o seu povo. Teve que sair para cuidar da terra, para cuidar do povo de Israel. Agora, irmãos, eu preciso lhe dizer que, além do versículo 1 e 2, mostrar aqui a realidade da perseguição, a realidade da aflição, o verso 2 também apresenta a realidade de que Deus é o seu povo, de que Deus é o guarda do seu povo. O que vai dizer o Salmo 121? Nós já estudamos aqui o Salmo 121. Versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Queridos, os inimigos podem se levantar e vão se levantar. As aflições, as angústias, o destempero desse mundo irá se levantar contra nós, mas nós temos um guarda que não dorme, que cuida constantemente de nós. E vamos lembrar o que já estudamos no Salmo de Romagem: aquele que aguarda, que enquanto dormimos, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos alimenta. Porque nós precisamos dormir para descansar, mas Deus não dorme. Deus está ativo constantemente, cuidando do seu povo. Paulo, em 2 Coríntios, mais um texto aí para alegrar o seu coração. 2 Coríntios, capítulo 4, você conhece esse texto? Olha que coisa boa que Paulo vai nos ensinar, não negando a tribulação, a perseguição. Um homem que não negava a realidade da aflição e da perseguição era Paulo, mas sempre exaltava a mão de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro. Esse tesouro é o Evangelho, em vasos de barro, está em nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência de Deus. Irmãos, quanto que é um vaso na beira da estrada? Quanto que é? Sei lá.
R$10, R$15, por aí, né? Então, que valor tem um vaso, né, diante do Deus Todo-Poderoso? O que Paulo ele está querendo dizer aqui, o que valoriza o crente não é o próprio crente, é o Espírito Santo de Deus. Não é o crente, né? A gente tem que ter muito cuidado. Você é precioso. Já viu essa música? Mais raro que o ouro puro de Ofir. Cuidado com essa coisa. Que de precioso você não tem nada. Você é um vil pecador que foi achado por Deus Todo-Poderoso, que salvou você, que libertou você, que cuidou de você, que limpou você, que purificou você e que colocou um tesouro em você. E esse tesouro revela não você, mas esse tesouro revela o poder do seu Deus. Isso é pregar o evangelho, é sair por essa rua e pregar que o poder não está em mim, mas o poder está naquele que me salvou. E aí Paulo continua, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, sim, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo está nos ensinando essa certeza, essa grandeza, esse poder, que vamos ter momentos de perseguição, mas não de desamparo. Vamos estar até abatidos, mas não destruídos, né? Você já saiu de um evento evangelístico? Como que você sai? Ao mesmo tempo que você está regozijando, mas você sai bem cansado, é ou não é? Porque você saiu de uma guerra. Você saiu de uma guerra, você saiu de uma luta, né? Mas o Senhor Jesus, Ele é vitorioso. Ele não perde a batalha. Ele é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, qual é a aplicação para nós aqui? O que é que esse texto ele traz para nós? Aqui, irmãos, nós temos uma fonte de consolação que nos informa, esse salmo nos informa, esses dois primeiros versículos, voltando ao Salmo 129, que os inimigos de Israel, após terem tentado ali todos os métodos, né, nunca tiveram êxito em concretizar seus desejos. Os inimigos de Israel se levantaram, mas nunca conseguiram, não prevalecerão contra o povo de Deus. Diz o texto aqui, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Deus sempre frustrou, queridos, as esperanças dos inimigos. E em breve, a esperança do anticristo, a esperança do vil tentador, né, será frustrada pelo sopro da boca de Jesus. Só basta um sopro. Acabou, está destruído. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E tanto a morte, como a besta, quanto o anticristo, o próprio diabo e os seus demônios, e todos aqueles que negaram a fé em Cristo Jesus, diz Apocalipse capítulo 20, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Versículo 3 e 4. A dor da perseguição. Há o peso. Nós vimos aqui o peso da perseguição, e às vezes podemos até nos sentir abatidos, mas não destruídos. Mas há também a dor da perseguição. Veja aqui como que o salmista diz isso para expressar a sua dor. Olha como o salmista estava se sentindo. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Para compreender esse texto, a gente precisa entender um pouquinho sobre agricultura. O que eu, particularmente, eu não entendo muito, né? Eu sou da área da aviação. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, né?
É claro que Israel, a economia de Israel era uma economia agrícola. Então ele está usando aqui uma figura para expressar o seu pensamento, para que qualquer um de Israel que lesse isso aqui, eles iam entender o que ele estava querendo dizer sobre o meu dorso, ou sobre as minhas costas, né? Lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. O que isso significa? Para quem não sabe, para arar a terra é necessário um maquinário, né, específico para tal, né? E nos nossos dias é comum, se você for para Caldas Novas, se você for ali pelo Valparaíso, você vê grandes terras sendo preparadas e grandes máquinas. Às vezes você está dirigindo, você vê grandes tratores passando, né, em cima daqueles caminhões enormes e tudo. E a gente, meu Deus, que trator grande, né? E ele serve exatamente para isso, para preparar, né? E esse maquinário, essas ferramentas agrícolas, que elas passam pela terra, e ao passarem pela terra, elas perfuram a terra e abrem ali a terra para o plantio. E o sulco, o que seria o sulco? Como ele diz aqui, nele abriram longos sulcos. O sulco nada mais é do que aquele declinar que é deixado. Eu trouxe uma imagem, eu não sei se o Jonatas consegue projetar aí, que fica mais fácil. Está aí, né? Olha só, essa terra preparada. E ali, ó, aquele declive, né, aquela depressão é o sulco. E veja como são longos sulcos, está vendo? Que na imagem a gente nem consegue perceber aonde esse sulco vai terminar. E é assim. E o salmista, ele estava dizendo, sobre o meu dorso, sobre as minhas costas, passaram tratores. E me deixaram dessa forma aí que está na imagem. Esses sulcos foram abertos no meu dorso. Esses sulcos foram abertos nas minhas costas, na minha carne. Irmãos, imagina, eu não sei se você já bateu a porta do carro no seu dedo. Já teve essa experiência ruim? Ou alguma coisa passar em cima do seu pé? Dói ou não dói? Agora imagina um trator passando em cima de você. A dor que não deve ser, com uma roda daquele tamanho. O que o salmista está dizendo essa é a dor que eu estou sentindo. Essa é a dor. Como se tivessem ali abertos longos sulcos nas minhas costas. Essa era a dor que ele sentia. Dor difícil, tempo difícil, queridos. E ao compreendermos isso, nós precisamos olhar aqui para o que o salmista ele estava expressando e querendo dizer, né, da sua dor, da dor profunda que essa perseguição estava causando a ele. Mas, irmãos, eu preciso dizer a vocês que no dia da mais profunda dor, o nosso Deus, ele se apresenta e ele corta as cordas do nosso inimigo. O que diz o versículo 4? Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O cetro dos ímpios, queridos, não permanecerá diante do nosso Deus. A justiça do nosso Senhor, ela prevalecerá sobre a sua igreja e também será apresentada a sua reta justiça, será revelada aos inimigos do povo de Deus. Os inimigos do povo de Deus, os inimigos do Evangelho, irão se deparar com um Deus que tem poder para cortar as cordas, com um Deus que tem poder para sustentar o seu povo, com um Deus que é pelo seu povo, do Deus que sustenta o seu povo. Queridos, as portas do inferno até podem caminhar algumas milhas, e caminham mesmo aí nesse mundo, mas não prevalecerão. Não prevalecerão. Os intentos do diabo pode até
caminhar algumas milhas, ou apresentar para esse mundo que está dominando, mas à luz da palavra de Deus, há um Senhor que é justo e que corta as cordas dos ímpios. Ele corta. Deus corta. Não prevalecerão, porque sobre nós, queridos, está o sangue de Jesus. Está o sangue de Cristo. Está o sangue de Cristo. Lembrando os nossos irmãos, os 340 milhões que são perseguidos, às vezes têm suas vidas ceifadas, mas o inimigo não tem poder para roubar as suas almas. As suas almas pertencem ao Senhor Jesus. O mundo pode passar com tratores sobre nós, sobre a igreja, querer fechar a igreja, querer impedir que a gente pregue a palavra de Deus, mas nós temos uma verdade aqui. Nós servimos um Deus que corta as cordas dos ímpios. No mundo, queridos, sofreremos aflições. Quem diz isso? Jesus. Teremos que carregar a nossa cruz. Temos que carregar, mas diante disso tudo, veremos a gloriosa mão do Senhor sobre nós e poderemos dizer no fim: eu sei que você, eu, e nós devemos estender as nossas mãos para a igreja perseguida, para que os nossos irmãos, para que esses missionários, estou vendo o Naldo ali estudando, se dedicando, línguas, difícil, um monte de coisa, mas que também expressa aí o poder de Deus, mas que os nossos irmãos, os missionários, nós, a igreja do Senhor, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu creio, irmãos, nesse grande dia, que em breve nós veremos as cordas dos ímpios do nosso inimigo sendo cortadas, e nós estaremos no glorioso dia diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a igreja perseguida, os nossos irmãos, esses missionários que estão na frente, eu louvo a Deus. Eu recebo alguns informativos missionários e eu fico vendo a disposição desses irmãos, correndo atrás, labutando, deixando, por vezes, a família indo fazer curso de inglês lá em Minas, passa uma semana numa imersão, volta para dar atenção à igreja local, daqui a pouco se especializa de novo, se preparando para ir lá para Moçambique. Estou aqui falando do pastor Charles. E eu vejo a disposição do irmão. E o irmão que já recebeu várias propostas aqui no Brasil: não, pastor, fique aqui, o salário aqui é bom. Nós vamos pagar bem ao senhor, fique aqui. O senhor vai ser o nosso teólogo predileto, fique aqui. Mas não é para isso, diz ele. Não foi para isso que o Senhor me chamou. Não é para esse ministério. Deus me chamou para ir lá, para os moçambicanos. Já pegou malária 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. E eu vejo o Senhor trabalhando no meio do seu povo. E eu quero, irmãos, dizer a mesma coisa: combati o bom combate. Eu quero ter um combate para contar no fim da minha vida. Não uma vida de marasmo, mas uma vida que tem a certeza de que há um Deus justo que corta as cordas dos ímpios. Amém, queridos? Chegando ao final, terceiro e último lugar, agora do verso 5 ao 8, o salmista ele começa uma oração imprecatória. Ele começa dizendo: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam, não abençoem eles. É isso que ele está dizendo aqui. Os que passam, vocês de Israel, não abençoem eles, dizendo: a bênção do Senhor seja convosco, não vos abençoamos em nome do Senhor. Deixa eu gastar um pouquinho de tempo aqui para explicar a você o que é uma oração imprecatória, porque muitos podem aplicar essa oração de forma errada. Em primeiro lugar, ele faz aqui uma oração imprecatória contra os seus adversários, né?
em relação aos seus adversários, melhor dizendo. E o que é uma oração imprecatória? Para tentar ser um pouco mais didático, eu vou tentar dizer o que uma oração imprecatória não é. Primeiro, uma oração imprecatória não é orar pedindo justiça com as próprias mãos. Senhor, estou vivendo essa angústia, me dá força aqui para eu partir para cima dele, deixa que eu resolva essa situação. Ele não está me angustiando? Me dá uma foice, Jesus. Já viu isso? Me dá uma foice aqui que eu arrebento ele. Dá uma de Pedro. Lembra de Pedro lá no Getsemane? O que Pedro fez? Não, está comigo, Jesus. Soldado aqui vai levar o senhor nada. Você bobo, está comigo. Eu resolvo essa situação. Na orelha de Malco. Não é isso. Levítico 19:18, Mateus 5:39 nos ensina que não é olho por olho, dente por dente. Oração imprecatória não é isso. Oração imprecatória também não é orar desejando o mal para o inimigo. O que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5? Deixa o teu dedo aí, tá? No Salmo 129. O que ele diz lá no Sermão do Monte? Mateus 5:44. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, não é orar desejando o mal, tá? Então, ao olharmos para o Salmo 129, o salmista aqui, ou o Salmo 80, entre outros salmos imprecatórios, eles não estão aqui desejando o mal aos seus inimigos, mas estão desejando alguma coisa. E eu vou dizer já já. Terceiro lugar, a oração imprecatória não é orar desejando privilégios sobre o inimigo. Já que o inimigo ele me angustia tanto, então, Senhor, me dá agora um privilégio, é tipo aquilo, né? Eu vou ser chefe um dia. E quando essa pessoa que tanto me fez mal precisar de mim, eu vou ter o privilégio de dizer não, porque eu tenho privilégio sobre ela. Oração imprecatória não é isso, irmãos, porque tanto você quanto o seu inimigo, nós não merecemos nada. Eu não mereço, seu inimigo também não merece nada. Nós fomos salvos pela graça. Então, o que é uma oração imprecatória? Uma oração imprecatória é a oração que clama a Deus por justiça. É uma oração que está de alguém que está passando por injustiça. E é o caso do salmista, que somente pelo fato de ter a sua fé em Deus. É o caso dos 340 milhões de cristãos perseguidos que, pelo fato de terem a sua fé em Cristo Jesus, são perseguidos de forma injusta. Então, a oração daquele que está passando por injustiça é a oração que expressa a indignação resultante de opressões injustas. E mais do que isso, queridos, a oração imprecatória, ela provém não só de um interesse próprio, só pensando, né, da minha situação angustiosa que eu estou vivendo, mas de um zelo pela honra de Deus. Porque, afinal, é o povo de Deus que está sendo oprimido, e o Senhor diz em Zacarias, capítulo 2, versículo 8 e 9, que ele tem ciúme do seu povo e ele guarda o seu povo. É mais ou menos assim. Deixa eu tentar expressar uma oração imprecatória aqui. Orar pelos nossos inimigos. Senhor, eu lhe suplico pela vida daqueles que me perseguem, converte o coração deles, para que eles vejam, Senhor, a maldade que eles estão fazendo, a maldade do coração. Oh Deus, que eles parem de cometer injustiças contra o seu povo. Agora vem a parte imprecatória. Mas, Senhor, se eles não se converterem, apresenta a sua justiça a Deus, a sua soberana mão. Nos vingue, Senhor, porque só ao Senhor pertence a vingança, não a mim. Nos vingue, tenha misericórdia de nós. É isso que o salmista, ele está dizendo aqui: sejam envergonhados, sejam repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam repelidos.
Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, porque não estão demonstrando arrependimento. Mas, Senhor, apresenta a sua justiça sobre esses homens. Uma oração imprecatória que nós vemos no Novo Testamento está lá em Apocalipse capítulo 6, das almas abaixo do trono. Olha lá, na abertura do 5º selo. Quando o 5º selo é aberto pelo Cordeiro, quando ele abriu o 5º selo, versículo 9, Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Ou seja, por causa da palavra de Deus, por causa da fé deles, eles foram mortos. E o verso 10, vem a parte imprecatória. Nessas almas desses irmãos nossos clamaram em grande voz, dizendo: até quando? Até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas com justiça, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, aguardem, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Aguardem, filhos. Os irmãos que estavam orando aqui de forma imprecatória. Até quando, Senhor? Jesus responde: aguarde. Porque haverá um dia que quando os seus conservos, que quando todos os meus filhos forem reunidos, eu irei derramar a minha justiça. E é isso, queridos, que o salmista está pedindo a Deus: justiça. Senhor, faça justiça sobre os malfeitores. Ele clama pela justiça de Deus, ele clama pela justiça de Deus sobre os perseguidores, ele anseia por correção, pelo agir de Deus no meio da calamidade. A oração imprecatória é tão necessária, queridos, no meio do povo de Deus, porque ela revela que a igreja ela está se divergindo do pecado. Ela não está se conformando com as práticas desse mundo. A igreja que ora de forma imprecatória, de forma misericordiosa, em petição, mas também que ora de forma imprecatória, está pedindo a Deus justiça sobre essas ideologias, sobre esses males, sobre esses falsos ensinos, sobre esses levantes maldosos. E devemos orar como o salmista orou. Ela revela essa verdade e converge, queridos, à justiça divina. Uma aplicação aqui. A oração imprecatória ela tem uma finalidade: revelar a justiça e a santidade de Deus de uma forma, entendam isso, de uma forma que seu amor e misericórdia brilhem também. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, pedir conversão, pedir transformação, pedir libertação, pedir mudança. E é claro, queridos, que isso aqui, a oração imprecatória, a oração em misericórdia, só pode ser feita apenas mostrando como tudo isso está relacionado a Jesus Cristo. Porque só nele, só em Jesus, só nele, em quem a misericórdia e a verdade se encontram. É nele. É nele que a verdade e a misericórdia se encontram. A misericórdia da cruz de salvar pecadores, mas também a verdade de que há um Deus que pune, que derrama a sua ira, um Deus que irá julgar justos e injustos, um Deus que irá derramar o cálice da sua ira. É em Cristo Jesus que a justiça e a paz se beijaram. Diz o Salmo 85, versículo 10. Foi na cruz, queridos, que essa verdade ocorreu, a expressão do amor e a reta justiça de Deus. E eu concluo aqui dizendo que nós temos um Deus que nos guarda de dia e de noite. Ele não dorme e Ele está contemplando os nossos dias difíceis. O inimigo
ele pode até avançar algumas milhas, mas ele não irá prevalecer contra o povo de Deus. Em segundo lugar, nós fomos chamados, irmãos, para carregar a nossa cruz, levar a nossa cruz. Nós fomos chamados a isso. Consequentemente, nós teremos dias difíceis, mas precisamos lembrar de Jesus, aquele que carregou a cruz do nosso pecado, aquele que padeceu no madeiro, aquele que sofreu morte de cruz, mas venceu a morte, nos deu vida e nos sustenta hoje, porque é por meio dele, por meio do Senhor Jesus Cristo, na sua volta, o nosso último inimigo não irá prevalecer sobre nós. E em breve estaremos no novo céu e na nova terra. Terceiro lugar, queridos, oremos pelos nossos inimigos, pelos perseguidores da igreja, por aqueles que se levantam como aradores para machucar o povo de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer de pedir justiça e declarar diante de Deus: até quando? Até quando? E aqui fica uma lição para nós. Se você não tem orado ao Senhor, perguntando a Ele até quando, cuidado, que você pode estar se assemelhando ou namorando as coisas desse mundo. Eu lembro do Lucas, filho do pastor Hilário, contando uma vez que ele estava indo para um NB, a irmã Shirley estava o levando. E aí eles estavam falando em relação a uma prática pecaminosa muito comum lá na UNB. E o Lucas disse assim: mãe, isso aqui é comum, é normal. E aí a Shirley respondeu: se é normal para você, então você já está começando a se dobrar a isso. Parafraseando. Então você já está começando a se dobrar a isso aí. Ou a achar que isso pode passar, pode ser, né? É normal. Mas a Escritura diz que não é normal, que não é comum. E nós não podemos nos conformar com isso. É isso aqui. Até quando? Até quando essa oração a igreja brasileira precisa fazer? A igreja de Brasília precisa fazer. Até quando, Senhor? Até quando? Tantas mentiras, corrupção, dentro e fora da igreja, prostituição, dentro e fora da igreja. Até quando, Senhor? Até quando? Vida duplas. Questões duplas. Até quando, Senhor? Clamemos, irmãos, pelo dia da vingança do Senhor. Clamemos pelo seu retorno. Quando o Senhor irá demonstrar o seu poder e a sua verdade e irá transformar a nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor é o Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso, o Deus do salmista do Salmo 129. Esse salmista aqui estava sofrendo muito, passando por muitas angústias, ó Deus. Mas ele chegou à conclusão que o Senhor é o Deus que não permite que o inimigo prevaleça. O Senhor é o Deus que sustenta o seu povo. O Senhor é o Deus que corta as cordas dos ímpios. O Senhor é o Deus. E, Senhor, nós clamamos aqui. Tem misericórdia dos nossos inimigos. Tem misericórdia desses que se reúnem para produzir o que mata, o que destrói. Tem misericórdia desses que estão se levantando como aradores contra o povo de Deus, contra tantos cristãos, contra a igreja. Tem misericórdia, Senhor. Na cruz o Senhor orou: tem misericórdia, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, e nós intercedemos aqui nessa noite. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Mas, Senhor, nós também devemos orar de forma imprecatória. Se eles não se arrependerem, Deus,
se continuarem, Senhor, agindo de forma injusta, se levantando contra o povo de Deus, Deus apresenta a sua justiça. Apresenta, Senhor, a vingança do Deus de Israel. E só o Senhor pode fazer isso, nós não podemos. Apresenta, Deus, a tua mão soberana, que é pesada. Apresenta, Jesus. Apresenta, Jesus. Oh Deus, tantos aí tramando com sangue na boca, sorrindo quando mata crente, Deus, se alegrando quando mata crente. E nós cremos que assim como o Senhor converteu o apóstolo Paulo, o Senhor pode converter os nossos inimigos. Mas se não tiver conversão, Deus, apresenta a tua justiça. Oramos pela igreja perseguida, Jesus, por tantos missionários que estão sofrendo, padecendo. Cuida dos seus servos, Deus, sustenta os seus servos. Sê com eles, Deus. Oramos pelos que estão se levantando, esses aradores, tem misericórdia deles, salva. Mas Deus, se não mudarem, apresenta a tua justiça. E diante dessas ideologias feministas, marxistas, essas ideologias, Senhor, que só querem destruir o que a tua palavra ensina, essas ideologias de gênero, Senhor, essas ideias abortistas, nós como igreja clamamos, Senhor, até quando? Até quando, Jesus? Nós clamamos como aqueles irmãos que estavam debaixo do altar: até quando, Jesus, o Senhor não vingará? Mas o Senhor deu uma resposta para ele: em breve, em breve, os eleitos serão reunidos, a igreja subirá e o derramar da ira de Deus será apresentada. Meu Deus, nós não queremos isso para a vida de ninguém, Jesus, porque o Senhor nos livrou dessa ira. E hoje, pobres pecadores, nós entendemos isso, mas muitos irão se deparar com essa ira. E é preciso que se depare, porque é a tua palavra. Até quando, Jesus? Guarda o nosso coração. Essa é a nossa oração, Jesus, crendo no Salmo 129, que o Senhor está nos guardando até aqui. Em nome de Jesus, como igreja, oramos. Amém e amém. Amém, queridos?